Pare por um instante e preste atenção, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais um vídeo motivacional comum da internet. Não é mais uma repetição de frases vazias, nem mais uma tentativa de te entreter por alguns minutos e te deixar exatamente no mesmo lugar quando terminar. O que você está prestes a ouvir é um chamado. Um chamado para a mudança de mentalidade. Um chamado para sair do ciclo de repetição que prende tantas pessoas na mesma vida durante anos. Um chamado para você finalmente começar a enxergar a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. E antes de continuar, eu preciso te pedir algo simples, mas extremamente importante. Se em algum momento deste vídeo você sentir que essas palavras estão falando diretamente com você, então não ignore esse momento. Aperte agora no botão de inscrever-se no canal. Ative também as notificações, porque este não é um vídeo isolado. É parte de uma jornada de transformação que pode continuar mudando a forma como você pensa, decide e constrói sua vida. E deixe o seu like, não por mim, mas para você mesmo, como um compromisso silencioso de que você não vai abandonar aquilo que está prestes a começar a entender. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com a forma como você enxerga dinheiro, esforço, disciplina, fé e até o seu próprio destino. Durante muito tempo, pessoas como Napoleon Hill estudaram profundamente o comportamento humano e chegaram a uma conclusão que poucos estão realmente preparados para aceitar. A vida de um homem não muda por acaso. Ela muda quando a mente dele muda. Não é o mundo lá fora que primeiro se transforma, é o mundo dentro de você. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque isso coloca a responsabilidade nas suas mãos. Significa que o seu futuro não está preso apenas às suas circunstâncias, mas às suas decisões, à sua disciplina, aos seus hábitos e à forma como você pensa todos os dias. Agora eu preciso te fazer uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Você está vivendo de verdade? Ou apenas repetindo os mesmos dias esperando que algo mude sozinho? Porque se nada mudar dentro de você, nada mudará fora de você. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Não para te entreter, mas para te despertar, para te tirar do automático. Para te lembrar que existe muito mais dentro de você do que aquilo que você tem vivido até agora. E se você ficar até o final, vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esforço, fé, ação e prosperidade. Mas isso só vai acontecer se você decidir permanecer aqui, agora, com atenção total. Porque este pode ser o momento em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu enxergar de forma diferente. E a partir daqui, não há mais como voltar a ser exatamente o mesmo. Capítulo 1. O chamado da sabedoria. Pare por um instante e responda a si mesmo com absoluta sinceridade. O que você realmente tem buscado todos os dias? Dinheiro? Reconhecimento? Segurança? Ou algo muito mais valioso, capaz de produzir tudo isso naturalmente? A maioria das pessoas acorda todas as manhãs pensando apenas em pagar contas, ganhar mais dinheiro ou encontrar uma oportunidade que transforme sua vida da noite para o dia. Elas acreditam que o dinheiro é o objetivo final, como se fosse a fonte da felicidade, da paz e da liberdade. Mas poucas percebem que essa busca desesperada pelo dinheiro, sem antes desenvolver a própria mente, é justamente o que as mantém presas ao mesmo lugar durante anos. Existe uma lei silenciosa que governa o destino dos homens. Ela não aparece nos jornais, não é ensinada nas escolas e raramente é compreendida pela maioria. Essa lei determina que a riqueza exterior sempre será limitada pelo nível da riqueza interior. É por isso que alguns homens perdem tudo e conseguem reconstruir impérios, enquanto outros recebem grandes oportunidades e as desperdiçam rapidamente.
A verdadeira diferença nunca esteve no dinheiro, sempre esteve na sabedoria. Imagine por um momento que você recebesse hoje US$ 1 milhão. O que faria amanhã? E daqui a um ano? Conseguiria multiplicar essa fortuna ou ela desapareceria lentamente, consumida por decisões impulsivas, medos e falta de direção? Essa pergunta pode parecer desconfortável, mas ela revela uma verdade profunda. O dinheiro apenas amplia aquilo que você já é. Se sua mente é organizada, disciplinada e abundante, o dinheiro encontrará maneiras de crescer. Se sua mente é dominada pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida, até a maior fortuna poderá escapar por entre seus dedos. Foi exatamente isso que muitos homens poderosos compreenderam ao longo da história. Eles descobriram que a mente é a oficina onde toda a riqueza é construída antes de aparecer no mundo material. É impossível colher prosperidade em um terreno onde apenas foram plantadas dúvidas. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar prosperidade por onde passam? Não importa se começam do zero. Elas encontram oportunidades onde outros enxergam problemas, transformam dificuldades em aprendizado. Enquanto muitos reclamam da crise, elas criam soluções. Qual é o segredo? A resposta não está na sorte, também não está nas circunstâncias. Está na maneira como elas aprenderam a pensar. A mente humana funciona como um jardim. Se você não plantar conhecimento, disciplina e propósito, naturalmente crescerão ervas daninhas chamadas medo, procrastinação, inveja e escassez. E essas ervas sufocam qualquer possibilidade de prosperidade. Agora, permita-me fazer outra pergunta. Você está cultivando riqueza ou está cultivando preocupações? Porque aquilo que domina seus pensamentos durante a maior parte do dia acaba moldando sua realidade. Homens comuns acreditam que trabalham para ganhar dinheiro. Homens sábios entendem que trabalham primeiro para desenvolver valor, e quando o valor aumenta, o dinheiro passa a persegui-los. Essa é uma inversão que poucos compreendem. As pessoas passam décadas tentando aumentar sua renda, mas dedicam poucos minutos por dia para aumentar sua sabedoria. Querem resultados extraordinários mantendo pensamentos comuns. Querem prosperidade sem disciplina. Querem abundância sem transformação. Isso simplesmente não acontece. A verdadeira prosperidade começa quando você decide investir na única riqueza que ninguém pode tirar de você, sua mente. Cada livro lido, cada habilidade desenvolvida, cada erro transformado em aprendizado, cada decisão tomada com coragem. Tudo isso representa depósitos invisíveis em uma conta que produzirá juros durante toda a vida. É por isso que homens verdadeiramente prósperos nunca deixam de aprender. Eles entendem que conhecimento sem ação é apenas informação. Mas conhecimento aplicado se transforma em poder, e poder direcionado gera riqueza. Agora lembre-se da história do rei Salomão. Quando teve diante de si a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu ouro, não pediu exércitos, não pediu fama, pediu sabedoria para governar corretamente. Essa escolha revela um princípio que continua atual. Quem busca apenas riqueza pode até encontrá-la por algum tempo, mas quem busca sabedoria desenvolve a capacidade de criar riqueza repetidamente. Essa é uma diferença gigantesca. O ouro pode desaparecer, os negócios podem falhar, as economias podem mudar, mas uma mente treinada sempre encontrará um novo caminho. É por isso que você precisa abandonar a mentalidade de sobrevivência. Pare de perguntar apenas, como posso ganhar mais dinheiro? Comece a perguntar, em quem preciso me tornar para que a riqueza seja consequência natural da minha vida? Essa única pergunta pode mudar completamente seu destino. Porque a riqueza verdadeira nunca começa na carteira. Ela nasce primeiro na consciência,
Nasce quando você assume responsabilidade pela própria vida. Quando deixa de culpar governos, crises, familiares ou o passado. Quando entende que seu maior patrimônio não está no banco, está dentro da sua mente. Todos os dias você recebe um novo depósito chamado tempo. A questão é simples. Você está investindo esse tempo para construir sabedoria ou apenas sobrevivendo mais um dia? A maioria nunca faz essa reflexão e justamente por isso permanece andando em círculos durante anos. Mas eu acredito que existe um motivo para você estar ouvindo estas palavras. Talvez este seja o momento em que sua maneira de enxergar a prosperidade começará a mudar. Talvez hoje seja o dia em que você finalmente compreenderá que Deus concedeu ao ser humano um dos maiores presentes já existentes. A capacidade de pensar, decidir e transformar seu próprio destino por meio da sabedoria. A riqueza é apenas um reflexo. A mente é a verdadeira origem. E toda grande transformação começa quando um homem responde ao chamado da sabedoria. Capítulo 2. A riqueza começa na mente. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas, justamente porque a resposta pode transformar completamente a maneira como enxergam a própria vida. Se tudo o que você possui hoje desaparecesse de um dia para o outro, restaria dentro de você o conhecimento, a disciplina e a força necessários para reconstruir tudo novamente? Pense profundamente antes de responder. Essa não é uma pergunta sobre dinheiro. É uma pergunta sobre identidade. É uma pergunta sobre quem você se tornou. Durante muitos anos, observei homens que passaram a vida inteira perseguindo riquezas, como quem corre atrás da própria sombra. Trabalhavam mais do que todos, sacrificavam a saúde, negligenciavam a família, viviam preocupados com o amanhã e acreditavam que, quando finalmente acumulassem uma grande fortuna, encontrariam paz. No entanto, quando alguns deles alcançavam aquilo que tanto desejavam, descobriam que a ansiedade permanecia, o medo continuava presente e a felicidade parecia sempre estar um passo à frente. O dinheiro havia aumentado, mas a mente permanecia pobre. Foi então que compreendi uma verdade que poucos aceitam. A riqueza nunca começa na carteira. Ela nasce muito antes, em um lugar invisível aos olhos humanos. Ela nasce na mente. Observe a natureza por alguns instantes. Antes que uma árvore majestosa exista, existe apenas uma pequena semente. Quem olha para aquela semente dificilmente imagina a grandeza que ela pode alcançar. Entretanto, toda a força da árvore já está escondida dentro dela. O mesmo acontece com a prosperidade. Antes de existir uma empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma fortuna, existe uma decisão. Antes de existir uma mudança de vida, existe uma transformação silenciosa acontecendo dentro da mente. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham durante décadas e continuam no mesmo lugar. Elas tentam mudar apenas aquilo que está do lado de fora. Trocam de emprego, mudam de cidade, procuram novas oportunidades, culpam a economia, culpam os governantes, culpam a família, culpam o destino. Fazem de tudo para modificar as circunstâncias externas, mas nunca param para transformar aquilo que realmente controla todas as circunstâncias, seus pensamentos. Você já percebeu como duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema e reagir de maneiras completamente diferentes? Uma desiste logo no primeiro obstáculo. A outra enxerga naquele mesmo obstáculo uma oportunidade para crescer. O problema era o mesmo. A diferença estava apenas na forma de pensar. É por isso que digo que o mundo nunca responde apenas ao que você faz. Ele responde, principalmente, à pessoa que você escolhe se tornar. Talvez você tenha crescido ouvindo que nasceu sem sorte. Talvez alguém tenha dito que pessoas como você jamais conseguiriam prosperar. Talvez tenha aprendido desde cedo
que dinheiro é algo reservado apenas para poucos privilegiados. Essas ideias, repetidas durante anos, criaram correntes invisíveis dentro da sua mente. E o mais perigoso dessas correntes é que elas não machucam o corpo, elas aprisionam os sonhos. Quantas oportunidades já passaram diante dos seus olhos sem que você percebesse? Quantas portas deixaram de ser abertas porque, antes mesmo de tentar, você acreditou que não era capaz? Quantos projetos morreram ainda no papel por causa do medo do julgamento das outras pessoas? A maioria imagina que seu maior inimigo está lá fora, mas quase sempre o maior adversário vive dentro da própria mente, alimentando pensamentos de escassez, insegurança e dúvida. Sempre que você repete para si mesmo que não consegue, sua mente começa imediatamente a procurar provas para confirmar essa afirmação. Sempre que diz que nasceu para sofrer, passa a enxergar apenas sofrimento. Sempre que acredita que nunca enriquecerá, inconscientemente rejeita oportunidades que poderiam mudar sua realidade. Agora imagine o contrário. Imagine acordar todos os dias convencido de que sua vida ainda está sendo construída. Imagine olhar para cada dificuldade como uma escola. Imagine acreditar que cada derrota contém uma lição escondida e que Deus pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em preparação para algo maior. Percebe a diferença? As circunstâncias continuam sendo exatamente as mesmas. O que muda é a lente através da qual você passa a enxergar o mundo. E quando a lente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino também começa a mudar. É impossível viver uma vida extraordinária mantendo pensamentos comuns. Por isso, o primeiro investimento de todo homem que deseja prosperar deve ser em sua própria mente. Leia mais, aprenda mais, observe mais, escute mais, questione mais. Não aceite qualquer ideia apenas porque todos acreditam nela. A multidão quase sempre segue o caminho mais fácil e, justamente por isso, raramente encontra resultados extraordinários. A mente precisa ser treinada da mesma forma que um atleta treina seus músculos. Nenhum campeão nasce pronto. Da mesma maneira, ninguém nasce preparado para administrar riqueza, liderar pessoas ou construir um legado. Tudo isso é desenvolvido diariamente por meio da disciplina. Muitos perguntam qual é o segredo dos grandes homens da história. Esperam encontrar uma fórmula escondida ou um acontecimento milagroso. Mas quase sempre o segredo é muito mais simples do que imaginam. Eles aprenderam a dominar a própria mente antes de tentar dominar qualquer circunstância. Enquanto a maioria desperdiçava horas reclamando, eles estudavam. Enquanto muitos culpavam o destino, eles planejavam. Enquanto outros desistiam, eles permaneciam firmes. Não porque fossem mais inteligentes, mas porque compreenderam que o verdadeiro poder nasce do domínio interior. Existe uma passagem muito conhecida nas Escrituras que afirma que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade atravessou gerações, porque continua revelando um princípio poderoso. Aquilo que você alimenta dentro de si acaba moldando suas atitudes, e suas atitudes constroem o seu futuro. Deus concedeu ao ser humano um presente extraordinário: a capacidade de escolher seus pensamentos. Nem sempre podemos escolher as circunstâncias que enfrentamos, mas sempre podemos escolher a maneira como responderemos a elas. Essa liberdade é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Talvez você esteja vivendo um período difícil. Talvez as contas estejam acumuladas, os sonhos pareçam distantes e o cansaço faça você acreditar que nada mudará. Mas permita-me dizer algo que pode reacender sua esperança. Toda grande transformação começa muito antes de aparecer aos olhos das pessoas. Ninguém vê as raízes crescendo debaixo da terra.
No entanto, elas são justamente aquilo que sustenta a árvore quando chegam as tempestades. Da mesma forma, enquanto o mundo talvez não perceba, você pode estar fortalecendo suas raízes todos os dias. Cada página lida, cada nova habilidade adquirida, cada pensamento negativo substituído por um pensamento de esperança, cada decisão tomada com coragem está preparando um futuro que ainda não pode ser visto. Não despreze os pequenos avanços. As maiores construções do mundo começaram com um único tijolo. As maiores fortunas começaram com uma única decisão. As maiores mudanças espirituais começaram com um único momento de fé. É exatamente por isso que você precisa proteger sua mente. Tenha cuidado com aquilo que consome diariamente. As palavras que você ouve, as pessoas com quem convive e os conteúdos que alimentam seus pensamentos influenciam diretamente a direção da sua vida. Uma mente cercada apenas por negatividade dificilmente produzirá abundância. Escolha alimentar sua consciência com sabedoria. Escolha caminhar ao lado de pessoas que inspiram crescimento. Escolha acreditar que ainda existe muito mais reservado para a sua vida do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar hoje. Porque antes que qualquer riqueza chegue às suas mãos, ela precisa encontrar espaço dentro da sua mente. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a mudar. Você deixa de agir por medo e passa a agir por propósito. Deixa de sobreviver e começa a construir. Deixa de esperar que a sorte apareça e passa a criar oportunidades com as próprias mãos. É nesse momento que a verdadeira prosperidade começa. Não quando o dinheiro entra na conta, mas quando a mente finalmente compreende que foi criada para muito mais do que apenas sobreviver. A riqueza sempre encontrará dificuldade para permanecer nas mãos de quem continua pensando como pobre. Mas ela naturalmente se aproxima daqueles que desenvolvem uma mentalidade de sabedoria, responsabilidade, fé e ação constante. E essa é apenas a primeira grande transformação, porque existe uma decisão ainda mais profunda, uma escolha feita há milhares de anos por um rei, cuja resposta continua ensinando homens e mulheres até os dias de hoje. Foi essa escolha que mudou completamente o destino de Salomão. E talvez seja exatamente ela que esteja prestes a mudar o seu também. Capítulo 3. A escolha de Salomão. Existe um momento na vida de todo ser humano em que uma única decisão vale mais do que anos de esforço. A maioria acredita que o destino é construído apenas por grandes acontecimentos, mas a verdade é muito diferente. O destino começa a mudar no instante em que uma pessoa escolhe aquilo que realmente deseja para a própria vida. É nesse momento silencioso, quando ninguém está observando, que o futuro começa a ser escrito. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Imagine a cena. Um jovem que acabara de receber uma responsabilidade gigantesca. O reino era enorme, as expectativas eram imensas. O povo esperava liderança. Os desafios pareciam maiores do que sua própria capacidade. Muitos colocados naquela posição fariam imediatamente uma lista de pedidos. Pediriam exércitos mais fortes, pediriam mais ouro, pediriam proteção contra os inimigos, pediriam poder para dominar todas as nações ao redor. Mas Salomão enxergou algo que quase ninguém consegue enxergar. Ele compreendeu que todas essas coisas eram apenas consequências. A verdadeira origem estava em outro lugar. Em vez de pedir riquezas, escolheu pedir sabedoria para governar corretamente. Pense profundamente sobre isso. Por que alguém que tinha diante de si a oportunidade de pedir qualquer coisa escolheria justamente a sabedoria? Porque ele compreendia uma verdade eterna. Aquilo que existe dentro de um homem sempre será mais importante do que aquilo que existe ao seu redor. Uma mente sábia é capaz de construir riqueza,
Uma mente despreparada consegue destruir até mesmo a maior fortuna. Essa é uma das maiores lições que a história nos oferece. Vivemos em uma geração que busca resultados rápidos. Todos querem descobrir o investimento perfeito, o negócio perfeito, a oportunidade perfeita. Gastam horas procurando atalhos, mas poucos dedicam tempo para desenvolver a capacidade de tomar boas decisões. No entanto, toda riqueza depende de decisões. Toda prosperidade depende de escolhas. Toda transformação começa quando você aprende a decidir corretamente. Permita-me fazer uma pergunta. Se hoje Deus colocasse diante de você a mesma oportunidade dada a Salomão e dissesse, peça o que desejar, qual seria a sua resposta? Você pediria dinheiro, fama, reconhecimento, uma casa, um carro, ou pediria a capacidade de construir tudo isso com suas próprias mãos? Essa pergunta revela muito mais do que parece. Ela revela aquilo que governa seu coração. A maioria deseja os frutos, poucos desejam desenvolver as raízes, mas nenhuma árvore permanece de pé quando as raízes são fracas. Da mesma maneira, nenhuma prosperidade permanece por muito tempo quando a mente continua despreparada. É exatamente por isso que tantas pessoas enriquecem rapidamente e pouco tempo depois perdem tudo. Elas receberam os frutos antes de fortalecer as raízes. A riqueza chegou antes da sabedoria, e aquilo que não é sustentado pelo caráter acaba desaparecendo. Observe como Deus respondeu à escolha de Salomão. A narrativa bíblica mostra que sua escolha agradou ao Senhor, porque, em vez de pedir benefícios pessoais imediatos, ele buscou discernimento para cumprir bem sua responsabilidade. Como consequência, recebeu sabedoria extraordinária e também prosperidade ao longo de sua vida. Essa sequência ensina um princípio importante. Quando a sabedoria orienta as decisões, outros frutos podem surgir como consequência, embora não exista uma garantia automática de riqueza para todas as pessoas. Essa diferença é fundamental. A sabedoria ensina a administrar, a disciplina ensina a preservar, o caráter ensina a usar corretamente aquilo que foi conquistado. Sem esses pilares, qualquer conquista se torna frágil. Talvez você esteja pensando que sua realidade é muito diferente da de um rei. Talvez diga para si mesmo, eu não governo um reino. Tenho apenas minhas contas, meu trabalho e minha família. Mas é justamente aí que muitos se enganam. Você governa um reino todos os dias. O reino dos seus pensamentos, o reino das suas decisões, o reino das suas palavras, o reino dos seus hábitos. Cada escolha feita hoje governa o amanhã que você viverá. Quando você decide estudar, em vez de desperdiçar horas reclamando, está governando seu reino. Quando escolhe economizar em vez de gastar impulsivamente, está governando seu reino. Quando controla suas emoções em vez de agir pela raiva, está governando seu reino. Quando permanece firme mesmo diante das dificuldades, está governando seu reino. A verdadeira liderança sempre começa dentro de nós. Ninguém consegue conduzir uma grande empresa sem antes aprender a conduzir a própria vida. Ninguém consegue administrar milhões se ainda não aprendeu a administrar pequenas responsabilidades. É por isso que Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Esse princípio atravessa gerações porque continua sendo verdadeiro. As grandes oportunidades normalmente chegam para quem demonstra responsabilidade nas pequenas oportunidades. Infelizmente, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Esperam primeiro receber muito para depois se tornarem disciplinadas. Esperam primeiro enriquecer para depois aprender sobre finanças. Esperam primeiro alcançar sucesso para depois desenvolver caráter. Mas a ordem da vida é inversa. Primeiro, você se transforma. Depois, os resultados começam a aparecer.
Foi isso que Salomão compreendeu. Ele sabia que, se desenvolvesse sabedoria, suas decisões produziriam prosperidade durante toda a vida. Essa lição permanece viva até hoje. Talvez você esteja esperando que alguma oportunidade extraordinária apareça para mudar sua história. Mas e se a oportunidade já estiver diante de você? E se ela estiver escondida em um livro que você ainda não leu? Em uma habilidade que ainda não desenvolveu? Em uma decisão difícil que vem adiando há meses? Em uma conversa que tem medo de iniciar? Ou talvez esteja escondida na coragem de abandonar uma mentalidade antiga que já não serve mais ao propósito que Deus colocou diante de você. As maiores mudanças raramente começam com acontecimentos grandiosos. Elas começam com decisões silenciosas. Ninguém percebe quando uma pessoa decide abandonar a procrastinação. Ninguém aplaude quando alguém resolve acordar mais cedo para estudar. Poucos notam quando um homem decide controlar seus pensamentos negativos, mas essas escolhas invisíveis produzem resultados visíveis no futuro. É assim que o destino muda, não de uma só vez, mas uma decisão de cada vez. Hoje você tem diante de si uma escolha semelhante, ainda que em circunstâncias diferentes. Você pode continuar perseguindo apenas dinheiro, esperando que ele resolva todos os seus problemas. Ou pode escolher desenvolver sabedoria, disciplina, fé, conhecimento e caráter, permitindo que essas qualidades conduzam suas decisões. A primeira opção oferece satisfação rápida, mas geralmente passageira. A segunda exige paciência, esforço e perseverança, porém constrói fundamentos que permanecem. A pergunta que fica é simples: qual será a sua escolha? Porque, assim como aconteceu com Salomão, o futuro não será determinado apenas pelo que você deseja conquistar. Ele será determinado principalmente pela pessoa que você decide se tornar a partir de hoje. Capítulo 4. O poder da decisão. Há momentos na vida em que tudo parece parado. Você acorda, trabalha, enfrenta os mesmos desafios, conversa com as mesmas pessoas, retorna para casa cansado e adormece, acreditando que amanhã será apenas uma repetição de hoje. Os dias passam, os meses passam, os anos passam, e a sensação é a mesma. Nada muda. Muitos acreditam que essa realidade é fruto da falta de sorte, da economia, da família em que nasceram ou das oportunidades que nunca tiveram. No entanto, existe uma verdade que poucos aceitam porque ela exige responsabilidade. A vida raramente muda por acaso. Ela muda quando alguém toma uma decisão verdadeira. Pense por um instante em todos os grandes homens e mulheres que deixaram uma marca no mundo. Nenhum deles começou a transformação quando já possuía todos os recursos. Nenhum deles esperou que o medo desaparecesse completamente. Nenhum deles aguardou o momento perfeito, porque compreenderam que esse momento simplesmente não existe. O que existiu foi uma decisão silenciosa, muitas vezes tomada quando ninguém acreditava neles, quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis e quando a lógica dizia que desistir seria mais fácil. A maioria das pessoas subestima o poder de uma decisão porque olha apenas para o resultado final. Vê um empresário de sucesso e imagina que tudo aconteceu rapidamente. Vê alguém vivendo com tranquilidade financeira e pensa que aquela prosperidade surgiu naturalmente. O que não vê são as milhares de pequenas decisões tomadas ao longo dos anos. Decisões de estudar quando todos estavam distraídos. Decisões de economizar quando seria mais fácil gastar. Decisões de continuar trabalhando quando o cansaço dizia para parar. Decisões de acreditar quando ninguém mais acreditava. É por isso que digo que o destino de um homem não é construído apenas pelos grandes acontecimentos.
Ele é moldado pelas pequenas decisões que se repetem todos os dias. Permita-me fazer uma pergunta. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que mudaria de vida? Quantas segundas-feiras começaram com entusiasmo e terminaram exatamente como todas as anteriores? Quantos projetos você iniciou cheio de esperança e abandonou antes mesmo de dar tempo para que produzissem frutos? Essas perguntas não existem para condenar você. Elas existem para despertar sua consciência. Porque enquanto não enxergarmos nossos próprios padrões, continuaremos prisioneiros deles. Existe uma diferença enorme entre desejar e decidir. Desejar é dizer, eu gostaria de prosperar. Decidir é afirmar, a partir de hoje minha vida seguirá uma direção diferente, custe o que custar. Desejar é esperar que as circunstâncias mudem. Decidir é mudar a si mesmo, mesmo que as circunstâncias permaneçam difíceis por algum tempo. Essa é a diferença que separa sonhadores de realizadores. Muitas pessoas confundem emoção com decisão. Assistem a uma palestra motivacional, sentem-se inspiradas por algumas horas e acreditam que isso é suficiente para transformar a vida. No dia seguinte, porém, tudo volta ao normal. A emoção passou e os antigos hábitos retornaram. A verdadeira decisão não depende da emoção. Ela permanece firme, mesmo quando o entusiasmo desaparece. É exatamente isso que distingue pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Quando a motivação acaba, elas continuam. Quando surgem dificuldades, elas continuam. Quando ninguém as elogia, elas continuam. Quando os resultados demoram, elas continuam. Porque deixaram de depender dos sentimentos e passaram a depender do compromisso. Essa é uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver. Observe a natureza. Um rio não para porque encontra uma pedra em seu caminho. Ele continua fluindo. Às vezes contorna o obstáculo. Às vezes o desgasta lentamente. Às vezes encontra outro caminho, mas nunca deixa de seguir em direção ao seu destino. Da mesma forma, quem toma uma decisão verdadeira deixa de enxergar obstáculos como sinais para desistir. Passa a vê-los como parte natural da caminhada. Talvez hoje exista uma dificuldade diante de você que parece impossível de superar. Talvez seja uma dívida que tira seu sono. Talvez seja um negócio que ainda não deu certo. Talvez seja o medo de começar algo novo depois de tantas tentativas frustradas. Talvez você esteja cansado de lutar e ache que nada mudará. Mas permita-me dizer algo que pode reacender sua esperança. O fato de ainda existir um desafio diante de você não significa que Deus abandonou seu caminho. Muitas vezes, os maiores períodos de crescimento acontecem justamente quando somos obrigados a desenvolver qualidades que jamais desenvolveríamos em tempos de conforto. O ouro só revela sua pureza depois de passar pelo fogo. O diamante suporta uma pressão enorme antes de revelar seu brilho. A árvore fortalece suas raízes enfrentando tempestades. Por que seria diferente com você? Cada dificuldade pode estar preparando uma versão mais forte, mais sábia e mais disciplinada de quem você será no futuro. Mas isso depende de uma decisão. Você pode permitir que o problema destrua sua confiança ou pode usá-lo como combustível para crescer. Você pode transformar uma derrota em desculpa ou em aprendizado. Você pode continuar culpando o passado ou assumir a responsabilidade pelo futuro. Sempre haverá uma escolha, e toda escolha carrega uma consequência. É interessante perceber que as pessoas costumam imaginar decisões importantes apenas como grandes mudanças de vida. Pensam em mudar de profissão, abrir uma empresa ou fazer um grande investimento. Entretanto, as decisões mais poderosas quase sempre são invisíveis aos olhos dos outros. Decidir controlar a própria mente quando pensamentos negativos surgem.
Decidir levantar cedo para estudar enquanto todos ainda dormem. Decidir desligar as distrações para investir tempo no próprio crescimento. Decidir honrar a palavra dada, mesmo quando ninguém está observando. Decidir permanecer íntegro quando seria mais fácil escolher o caminho errado. São essas pequenas escolhas que constroem um caráter forte. E um caráter forte é o alicerce de uma prosperidade duradoura. Lembre-se novamente de Salomão. Sua escolha não produziu resultados apenas naquele instante. Ela influenciou toda a direção da sua vida. Uma única decisão abriu caminho para inúmeras outras decisões sábias. O mesmo acontece com você. Quando decide cuidar da mente, começa a escolher melhor suas amizades. Quando escolhe boas amizades, passa a ouvir conselhos mais sábios. Quando ouve conselhos melhores, toma decisões melhores. Quando toma decisões melhores, colhe resultados melhores. Perceba como tudo está conectado. A prosperidade raramente chega por acaso. Ela normalmente é o resultado acumulado de milhares de decisões corretas tomadas ao longo do tempo. Talvez você esteja esperando um milagre extraordinário, mas e se o maior milagre começar justamente quando você decidir agir de maneira diferente? E se Deus já tiver colocado diante de você as oportunidades necessárias, esperando apenas que você dê o primeiro passo com coragem e responsabilidade? A fé não elimina a necessidade da ação. Ela fortalece a coragem para agir. É por isso que tantas promessas permanecem apenas como sonhos. Não porque lhes falte capacidade, mas porque lhes falta decisão. Elas continuam esperando sentir confiança para começar, quando, na verdade, a confiança nasce depois que o primeiro passo é dado. Não espere que o medo desapareça completamente. Haja apesar dele. Não espere que todas as respostas apareçam. Comece com aquilo que você já sabe. Não espere que tudo seja perfeito. A perfeição nunca foi o requisito para o sucesso. A perseverança sempre foi. Imagine como será sua vida daqui a 5 anos se continuar tomando exatamente as mesmas decisões que toma hoje. Agora, imagine como ela poderá ser se, a partir deste momento, decidir mudar seus hábitos, sua mentalidade, sua disciplina e sua maneira de enfrentar os desafios. A diferença entre essas duas versões do futuro começa agora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as condições melhorarem. Agora. Porque toda grande transformação começa no instante em que um homem ou uma mulher deixa de apenas desejar uma vida melhor e finalmente toma a decisão de construí-la. E quando essa decisão é sustentada pela sabedoria, pela disciplina e pela fé, ela se torna praticamente impossível de ser detida. É justamente nesse ponto que muitas pessoas encontram o próximo grande desafio da jornada. Compreender que decidir não basta, é preciso agir. E é sobre essa lei poderosa da ação que seguiremos a partir daqui. Capítulo 5. A lei da ação. Existe uma diferença silenciosa entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente transformam suas vidas. Essa diferença não está na inteligência, na sorte, na origem humilde ou privilegiada, nem mesmo na quantidade de oportunidades que receberam. Ela está em uma palavra simples, mas poderosa: ação. Ao longo dos anos, percebi que milhares de pessoas vivem aprisionadas em um ciclo invisível. Elas desejam mudar de vida. Fazem planos extraordinários, compram livros, assistem a vídeos motivacionais, fazem promessas a si mesmas todas as noites. Dizem que na próxima segunda-feira tudo será diferente. Juram que no próximo mês começarão um novo projeto. Afirmam que, quando as condições melhorarem, finalmente terão coragem de agir. No entanto, os dias passam, as semanas se acumulam, os meses desaparecem e a vida continua exatamente igual. Você já percebeu como é fácil adiar aquilo que pode transformar nosso futuro?
A mente humana possui uma habilidade curiosa. Sempre encontra uma justificativa aparentemente lógica para permanecer onde está. Ela diz que ainda não é o momento certo. Diz que falta dinheiro, diz que falta conhecimento, diz que falta apoio, diz que talvez seja melhor esperar mais um pouco. E assim, enquanto a pessoa espera pelo momento perfeito, o tempo segue seu curso sem fazer qualquer pausa. O tempo nunca espera por ninguém. Cada amanhecer representa uma oportunidade que jamais voltará. Cada hora desperdiçada jamais poderá ser recuperada. Cada decisão adiada tem um custo invisível. Poucos compreendem isso porque aprenderam a medir apenas aquilo que conseguem enxergar. Contam o dinheiro que possuem, mas não percebem o valor do tempo que estão perdendo. Observam aquilo que ainda não conquistaram, mas ignoram o potencial extraordinário que permanece adormecido dentro deles. Permita-me fazer uma pergunta que talvez incomode você. Quantos sonhos continuam existindo apenas na sua imaginação? Quantos projetos permanecem guardados porque você ainda espera sentir confiança suficiente para começar? Quantas oportunidades já passaram diante dos seus olhos enquanto você dizia para si mesmo que ainda precisava de mais tempo? Essa é uma reflexão necessária, porque existe uma verdade que pode mudar completamente sua vida. A confiança não aparece antes da ação. Ela nasce durante a ação. Imagine uma criança aprendendo a caminhar. Ela não espera sentir segurança absoluta para dar o primeiro passo. Pelo contrário, ela cai inúmeras vezes, perde o equilíbrio, levanta novamente, cai outra vez. Continua tentando. E justamente por continuar tentando, um dia descobre que já consegue caminhar sozinha. Agora imagine se essa criança dissesse: só vou tentar quando tiver certeza de que nunca mais vou cair. Ela jamais daria o primeiro passo. O mesmo acontece com qualquer sonho. A coragem não elimina o medo, ela faz você avançar apesar dele. Essa é a verdadeira força. Muitos acreditam que pessoas bem-sucedidas nunca sentiram medo. Isso simplesmente não corresponde à realidade. Elas sentiram medo, sentiram dúvidas, enfrentaram fracassos, receberam críticas, foram desacreditadas, mas fizeram algo que poucos têm coragem de fazer. Agiram mesmo assim. É justamente aí que mora o segredo. A ação possui um poder que nenhum pensamento isolado consegue produzir. Quando você age, aprende. Quando aprende, melhora. Quando melhora, cresce. Quando cresce, novas oportunidades aparecem. E essas oportunidades jamais seriam percebidas se você tivesse permanecido parado. A vida recompensa o movimento. Observe a natureza. O rio que permanece em movimento mantém suas águas renovadas. A semente que permanece enterrada e decide romper sua casca enfrenta resistência para alcançar a luz. Mas é justamente esse esforço que lhe permite crescer. O músculo humano só se fortalece quando enfrenta resistência. Tudo aquilo que cresce precisa agir. Por que sua vida seria diferente? Talvez você esteja esperando que Deus abra uma porta extraordinária diante de você. Mas permita-me compartilhar uma reflexão importante. Em muitas passagens das Escrituras, vemos pessoas sendo chamadas para agir antes de presenciarem o resultado. O povo precisou caminhar antes de atravessar. Os discípulos precisaram lançar novamente as redes. Muitos personagens bíblicos foram convidados a dar passos de confiança antes de verem o desfecho. Essas narrativas inspiram a ideia de que fé e ação caminham juntas. Esse princípio continua atual. A fé verdadeira não paralisa, ela impulsiona, ela fortalece, ela inspira movimento. Não significa agir de forma irresponsável ou impulsiva, mas ter coragem para dar os passos possíveis com sabedoria, perseverança e confiança.
Talvez hoje você esteja orando por uma oportunidade. Mas será que, quando essa oportunidade surgir, encontrará você preparado? Porque existe uma enorme diferença entre desejar uma bênção e estar preparado para administrá-la. É exatamente por isso que a disciplina é tão importante. A disciplina faz hoje aquilo que a emoção deixa para amanhã. Ela acorda cedo quando a vontade manda dormir mais um pouco. Ela estuda quando seria mais confortável assistir a horas de distração. Ela economiza quando seria fácil gastar impulsivamente. Ela continua trabalhando quando os resultados ainda não apareceram. A disciplina constrói aquilo que o entusiasmo apenas inicia. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O sucesso raramente é resultado de uma grande ação. Na maioria das vezes, ele nasce da repetição de pequenas ações corretas durante muito tempo. Uma página lida todos os dias, um pequeno investimento feito regularmente, uma nova habilidade aprendida pouco a pouco, uma conversa importante que finalmente acontece, uma decisão de melhorar 1% a cada dia. Isoladamente, essas atitudes parecem pequenas, mas somadas ao longo dos meses e dos anos, tornam-se extraordinárias. A maioria abandona seus objetivos porque deseja resultados imediatos. Planta hoje e quer colher amanhã. Mas a natureza nos ensina outra coisa. Primeiro vem o preparo da terra, depois a semente, depois o cuidado diário, depois o crescimento invisível. Somente então chega a colheita. Por que insistimos em acreditar que nossa vida deveria seguir uma ordem diferente? Não despreze os dias em que parece que nada está acontecendo. São justamente esses dias que fortalecem sua perseverança. São nesses dias que você desenvolve o caráter necessário para sustentar aquilo que ainda virá. Lembre-se de Salomão. Sua sabedoria não teria produzido frutos se permanecesse apenas como conhecimento. Ela precisou ser aplicada, precisou orientar decisões, precisou transformar ideias em atitudes. Sabedoria sem ação permanece estagnada. Conhecimento sem prática não muda destinos. A prosperidade exige movimento. Talvez exista algo que você já sabe que precisa fazer. Talvez seja iniciar aquele projeto. Talvez seja aprender uma nova profissão. Talvez seja organizar suas finanças. Talvez seja abandonar um hábito que vem atrasando sua vida. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja reconstruir sua disciplina. Talvez seja simplesmente dar o primeiro passo. Não espere sentir-se completamente pronto. Quase ninguém está. Comece com aquilo que possui. Use os recursos que estão disponíveis. Aprenda durante a caminhada. Corrija os erros conforme avança. É assim que grandes histórias são construídas. Nenhum homem alcançou prosperidade permanecendo imóvel. Nenhuma transformação aconteceu apenas no campo das intenções. Toda conquista começou quando alguém decidiu agir. Hoje, neste exato momento, duas estradas estão diante de você. A primeira é confortável. Nela, você continuará planejando, esperando, adiando e imaginando como sua vida poderia ser. A segunda exige coragem. Nela, você aceita que não sabe tudo, mas decide aprender. Aceita que sentirá medo, mas continua. Aceita que enfrentará dificuldades, mas não desiste. É essa segunda estrada que conduz ao crescimento, porque a lei da ação continua funcionando da mesma maneira desde o princípio. Quem planta com constância, colhe. Quem aprende com humildade, evolui. Quem persevera com disciplina, amadurece. E quem une sabedoria, fé e ação, cria condições para transformar a própria realidade ao longo do tempo. Mas existe algo que ainda impede milhares de pessoas de viverem esse processo. Mesmo sabendo o que fazer, mesmo desejando agir, elas continuam presas por inimigos que quase ninguém consegue enxergar. Esses adversários não estão do lado de fora, eles vivem dentro da mente.
E é exatamente sobre eles que falaremos no próximo capítulo. Capítulo 6. Os inimigos invisíveis da prosperidade. Você já teve a sensação de que estava muito perto de mudar de vida, mas, de alguma forma, algo aconteceu e tudo voltou ao ponto de partida? Talvez uma oportunidade tenha surgido, mas você hesitou. Talvez um projeto estivesse prestes a sair do papel, mas o medo falou mais alto. Talvez você tenha começado cheio de entusiasmo e pouco tempo depois abandonado aquilo que poderia transformar completamente o seu futuro. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Ao longo da minha caminhada, percebi que os maiores obstáculos para a prosperidade raramente são externos. A maioria das pessoas acredita que seu maior inimigo é a falta de dinheiro, a crise econômica, a concorrência ou a ausência de oportunidades. Esses fatores podem realmente tornar a jornada mais difícil, mas dificilmente são a verdadeira causa da estagnação. Os inimigos mais perigosos são invisíveis. Eles não fazem barulho, não batem à porta, não anunciam sua chegada, instalam-se silenciosamente dentro da mente e começam a controlar pensamentos, emoções e decisões sem que a pessoa perceba. O primeiro deles chama-se medo. O medo é um dos maiores ladrões de destinos que já existiram. Ele não precisa prender você em uma cela para impedir seu crescimento. Basta convencê-lo de que não é capaz. O medo faz uma pessoa desistir antes mesmo de tentar. Faz alguém acreditar que o fracasso será inevitável. Faz um empreendedor abandonar uma ideia extraordinária. Faz um trabalhador permanecer décadas em uma vida que o destrói por dentro apenas porque teme começar de novo. O medo possui milhares de máscaras. Às vezes, ele aparece como medo da pobreza. Outras vezes como medo da opinião das pessoas. Em alguns momentos, surge como medo de errar. Em outros, como medo de ter sucesso e não conseguir sustentar aquilo que conquistou. O curioso é que quanto mais alimentamos o medo, maior ele se torna. Imagine um pequeno incêndio em uma floresta. Se ninguém o alimenta, ele se apaga. Mas se continuamente forem lançadas folhas secas sobre as chamas, logo o fogo consumirá tudo ao redor. Assim acontece com os pensamentos negativos. Cada vez que você repete para si mesmo que não consegue, está lançando combustível sobre o medo. Cada vez que acredita que nasceu destinado ao fracasso, fortalece as correntes invisíveis que o mantêm preso. Cada vez que aceita como verdade absoluta aquilo que seus medos dizem, entrega a direção da sua vida a um inimigo que nunca desejou o seu crescimento. Mas existe outro adversário igualmente perigoso: a procrastinação. Poucas palavras causaram tantos sonhos interrompidos quanto esta. A procrastinação não diz que você deve desistir, ela apenas sussurra: faça amanhã. Espere mais um pouco. Ainda não é a hora. Quando tiver mais dinheiro, você começa. Quando tiver mais tempo, você estuda. Quando estiver mais confiante, você age. E assim, um amanhã vai se transformando em semanas. As semanas tornam-se meses. Os meses tornam-se anos. Até que um dia a pessoa olha para trás e percebe que sua vida permaneceu praticamente no mesmo lugar. O tempo é democrático. Todos recebem 24 horas por dia. A diferença não está na quantidade de tempo, está na maneira como cada pessoa decide utilizá-lo. Enquanto alguns investem horas desenvolvendo conhecimento, aprendendo novas habilidades e fortalecendo sua mente, outros desperdiçam dias inteiros consumindo distrações que não acrescentam absolutamente nada ao seu futuro. A vida sempre revela nossas prioridades. Aquilo para o qual encontramos tempo demonstra aquilo que realmente valorizamos. Talvez esta seja uma pergunta difícil, mas ela precisa ser feita. Se alguém observasse sua rotina durante os próximos 30 dias, conseguiria identificar
que você está construindo o futuro que diz desejar? Ou perceberia que a maior parte do seu tempo está sendo consumida por atividades que apenas mantêm você ocupado, mas não fazem sua vida avançar? A diferença entre estar ocupado e estar progredindo é gigantesca. Muitas pessoas vivem cansadas, mas não estão cansadas porque produzem muito. Estão cansadas porque desperdiçam energia em preocupações, distrações e tarefas que pouco contribuem para seus objetivos. Existe ainda outro inimigo invisível: a dúvida. A dúvida paralisa talentos extraordinários. Ela convence pessoas inteligentes de que não são suficientes. Ela faz homens fortes acreditarem que são fracos. Ela transforma oportunidades em ameaças. A dúvida sempre apresenta argumentos aparentemente razoáveis. Ela diz: e se não der certo? E se você perder tudo? E se rirem de você? E se ninguém acreditar? Poucos percebem que existe outra pergunta igualmente importante. E se der certo? E se essa decisão mudar completamente sua vida? E se Deus estiver usando justamente essa oportunidade para conduzir você a um novo tempo? Quantas pessoas jamais descobriram seu verdadeiro potencial porque passaram a vida respondendo apenas às perguntas produzidas pelo medo? A mente sempre responderá às perguntas que você fizer. Se perguntar constantemente por que sua vida nunca melhora, ela encontrará razões para justificar essa crença. Mas se começar a perguntar o que pode aprender com cada desafio, sua percepção começará a mudar. Outro inimigo silencioso é a inveja. Ela destrói sem que a pessoa perceba. Quem vive comparando sua caminhada com a dos outros dificilmente encontra paz. Sempre existirá alguém que parece estar mais à frente. Sempre haverá alguém com mais recursos, mais experiência ou mais reconhecimento. Mas a comparação constante faz você esquecer uma verdade simples. Deus não chamou você para viver a história de outra pessoa. Chamou você para desenvolver os talentos que colocou em suas próprias mãos. Quando você passa mais tempo observando a vida dos outros do que construindo a sua, acaba desperdiçando o recurso mais precioso que possui, sua atenção. E onde está sua atenção, ali também estará sua energia. Outro inimigo quase invisível é a mentalidade de escassez. Essa talvez seja uma das prisões mais difíceis de quebrar. A pessoa acredita que nunca haverá oportunidades suficientes. Acredita que, se alguém prosperar, necessariamente ela perderá. Acredita que o sucesso pertence apenas a um pequeno grupo de privilegiados. Mas observe a natureza. O sol nasce para todos. A chuva cai sobre diferentes terrenos. As sementes produzem frutos de acordo com aquilo que recebem e cultivam. Existe abundância na criação. O problema é que muitos aprenderam a enxergar apenas a falta. Uma mente treinada para perceber apenas escassez dificilmente reconhecerá oportunidades quando elas aparecerem. É como alguém que entra em uma biblioteca gigantesca procurando apenas defeitos nos livros. Pode passar o dia inteiro ali sem adquirir conhecimento algum. Da mesma maneira, muitos atravessam a vida cercados por possibilidades, mas permanecem focados apenas nas limitações. Existe ainda um inimigo extremamente perigoso: o conformismo. Ele faz a pessoa aceitar uma vida muito menor do que aquela que poderia construir, não porque lhe falte capacidade, mas porque perdeu a coragem de acreditar que algo diferente ainda é possível. O conformismo é confortável. Ele convence você de que sonhar é perda de tempo, que tentar novamente é arriscado demais, que mudar depois de certa idade não vale a pena, que sua história já está escrita. Mas permita-me dizer algo com toda convicção. Enquanto houver vida, existe possibilidade de transformação. Enquanto houver disposição para aprender, existe crescimento.
Enquanto houver coragem para agir, novos caminhos podem surgir. A pergunta nunca foi se você possui desafios. Todos possuem. A verdadeira pergunta é: quem está governando sua mente? O medo, a procrastinação, a dúvida, a inveja, o conformismo ou a sabedoria? Porque aquilo que governa sua mente acaba governando suas decisões. E suas decisões moldam o seu destino. Nenhum desses inimigos desaparecerá completamente. Eles continuarão tentando convencer você a desistir. A diferença está em quem receberá a última palavra. Você pode ouvir o medo e ainda assim seguir em frente. Pode sentir insegurança e continuar aprendendo. Pode enfrentar críticas e permanecer firme. Pode cair e levantar novamente. É exatamente isso que fortalece uma pessoa. Os grandes vencedores não são aqueles que nunca enfrentaram inimigos invisíveis. São aqueles que aprenderam a não permitir que esses inimigos controlassem suas escolhas. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a nascer. A disciplina deixa de ser um esforço temporário e se transforma em um hábito. A coragem deixa de depender das circunstâncias. A sabedoria passa a orientar cada decisão. E a prosperidade encontra um terreno muito mais preparado para crescer. Porque depois de vencer os inimigos invisíveis da mente, você finalmente estará pronto para desenvolver aquilo que separa definitivamente pessoas comuns daquelas que constroem um legado. Os hábitos dos verdadeiramente prósperos. Capítulo 7. O hábito dos verdadeiramente prósperos. Depois de muitos anos observando homens que construíram grandes fortunas e outros que, mesmo trabalhando incansavelmente, permaneceram presos às mesmas dificuldades, cheguei a uma conclusão que mudou completamente minha maneira de enxergar o sucesso. A diferença entre eles quase nunca estava na inteligência. Também não estava na sorte, na idade, na família em que nasceram ou na quantidade de dinheiro com que começaram. A diferença estava naquilo que faziam repetidamente quando ninguém estava olhando. Essa é uma verdade que poucas pessoas aceitam. A sua vida de amanhã será, em grande parte, o reflexo dos hábitos que você alimenta hoje. Não são as decisões extraordinárias tomadas uma vez por ano que definem o seu destino. São as pequenas escolhas repetidas diariamente até se tornarem parte da sua identidade. Pense em um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem observa apenas o primeiro golpe do cinzel dificilmente imagina que dali surgirá uma obra-prima. No entanto, o escultor sabe que não é um único golpe que transforma a pedra. São milhares de movimentos precisos, repetidos pacientemente ao longo do tempo. A vida funciona exatamente da mesma maneira. Cada livro que você lê, cada pensamento que escolhe alimentar, cada manhã em que decide levantar, mesmo sem vontade, cada moeda que decide investir em vez de desperdiçar, cada palavra que escolhe dizer. Tudo isso parece pequeno quando observado isoladamente, mas, somado ao longo dos anos, constrói uma pessoa completamente diferente. O problema é que a maioria das pessoas vive procurando mudanças rápidas porque perdeu a capacidade de confiar no poder da constância. Vivemos em uma época em que muitos desejam resultados imediatos. Querem enriquecer rapidamente, transformar a vida em poucos dias, resolver problemas que foram construídos durante décadas. Quando percebem que isso exige disciplina, estudo e perseverança, desistem antes mesmo de colher os primeiros frutos. Mas observe a natureza. Você nunca verá uma árvore produzir frutos no mesmo dia em que foi plantada. Primeiro, ela cria raízes. Depois, fortalece seu tronco. Somente então surgem os galhos. Mais tarde aparecem as folhas. E apenas depois de todo esse processo chegam os frutos. Ninguém reclama da árvore porque ela leva tempo para crescer. Por que então tantas pessoas reclamam quando a própria transformação exige paciência?
A resposta está nos hábitos. Os hábitos moldam o caráter, e o caráter sustenta a prosperidade. Muitas pessoas desejam riqueza, mas continuam cultivando hábitos de pobreza. Gastam mais do que ganham, consomem mais entretenimento do que conhecimento. Passam horas discutindo problemas, mas poucos minutos procurando soluções. Acordam sem planejamento, vivem sem direção e terminam o dia exatamente como começaram. Depois perguntam por que nada muda. Mas como a colheita mudaria se a plantação continua sendo a mesma? É impossível construir uma vida extraordinária repetindo diariamente comportamentos comuns. Permita-me fazer uma pergunta. Como começa o seu dia? Antes mesmo de responder, saiba que essa pergunta revela muito sobre o seu futuro. Existem pessoas que acordam e imediatamente entregam sua atenção às notícias negativas, às redes sociais, às preocupações e aos problemas. Antes mesmo do café da manhã, sua mente já está carregada de ansiedade. Outras pessoas escolhem um caminho diferente. Elas dedicam os primeiros minutos do dia à oração, à reflexão, ao aprendizado e ao planejamento. Elas compreendem que a maneira como começam o dia influencia profundamente a maneira como enfrentarão tudo o que vier pela frente. Você percebe a diferença? As primeiras deixam o mundo controlar seus pensamentos. As segundas escolhem conscientemente aquilo que ocupará sua mente. E a mente, como já aprendemos, determina a direção das decisões. Existe um hábito presente na vida de praticamente todas as pessoas verdadeiramente prósperas. Elas nunca param de aprender. Mesmo depois de alcançarem sucesso, continuam estudando. Mesmo depois de conquistarem reconhecimento, continuam ouvindo. Mesmo depois de acumularem experiência, permanecem humildes o suficiente para reconhecer que ainda existe muito a descobrir. A arrogância fecha portas. A humildade abre caminhos. Quem acredita que já sabe tudo, interrompe o próprio crescimento. Quem permanece ensinável, continua evoluindo. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem prospera por pouco tempo e quem constrói um legado. O aprendizado contínuo. Mas aprender não significa apenas acumular informações. Significa transformar conhecimento em prática. Você pode ler dezenas de livros sobre prosperidade. Pode assistir a centenas de palestras. Pode conhecer teorias extraordinárias. Entretanto, se nada disso alterar seus hábitos, sua vida permanecerá exatamente igual. Conhecimento que não gera transformação torna-se apenas informação armazenada. Os homens mais sábios da história compreenderam isso. Eles não apenas estudavam, eles aplicavam. É na aplicação que o conhecimento revela seu verdadeiro valor. Outro hábito poderoso é o domínio das emoções. Poucas pessoas percebem o quanto suas emoções influenciam suas decisões financeiras, profissionais e espirituais. Quantos negócios já foram destruídos por causa do orgulho? Quantos relacionamentos terminaram por falta de autocontrole? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém tomou uma decisão dominado pela impulsividade? Uma mente disciplinada aprende a responder, em vez de apenas reagir. Ela não permite que cada dificuldade determine seu comportamento. Ela observa, reflete e escolhe a melhor atitude. Esse autocontrole produz resultados extraordinários ao longo da vida. Existe também o hábito da gratidão. Talvez isso pareça simples demais, mas não se engane. Uma pessoa grata enxerga possibilidades onde outros enxergam apenas problemas. A gratidão não ignora as dificuldades. Ela apenas impede que as dificuldades roubem completamente a esperança. Quando você aprende a agradecer pelas oportunidades que já possui, sua mente deixa de funcionar apenas no modo da escassez e passa a reconhecer recursos que antes ignorava. Isso não significa acomodação. Significa equilíbrio.
É possível ser grato pelo presente e, ao mesmo tempo, trabalhar intensamente para construir um futuro melhor. Aliás, é exatamente isso que pessoas prósperas fazem. Elas valorizam o que têm enquanto constroem aquilo que ainda desejam conquistar. Outro hábito indispensável é cumprir a própria palavra. Se você promete algo para si mesmo e constantemente descumpre, sua mente começa a perder confiança em você. Parece estranho pensar nisso, mas é exatamente o que acontece. Quando você diz que começará um projeto e não começa, quando promete acordar cedo e não levanta, quando afirma que economizará dinheiro e gasta impulsivamente, você envia à própria consciência a mensagem de que suas palavras não possuem valor. Agora, imagine o contrário. Toda vez que você cumpre um compromisso assumido consigo mesmo, fortalece sua identidade. Você passa a confiar na própria capacidade de executar aquilo que decidiu. Essa confiança silenciosa torna-se uma das maiores fontes de força interior. Os verdadeiramente prósperos entendem que disciplina não é uma prisão, é liberdade, porque quem domina seus hábitos deixa de ser escravo dos impulsos, deixa de depender da motivação, deixa de esperar pelas condições perfeitas, continua avançando mesmo nos dias difíceis. É justamente por isso que conseguem chegar onde tantos desistem. Talvez hoje você esteja procurando uma grande oportunidade que transforme sua vida. Mas permita-me revelar algo importante. Na maioria das vezes, a grande oportunidade não chega primeiro. Primeiro chegam os pequenos hábitos. Eles moldam sua mente, fortalecem seu caráter, desenvolvem sua disciplina. E quando a oportunidade finalmente aparece, você está preparado para aproveitá-la. Caso contrário, ela passará diante dos seus olhos sem que consiga reconhecê-la. Lembre-se novamente de Salomão. Sua sabedoria não foi demonstrada apenas em um momento extraordinário. Ela se manifestava diariamente em suas decisões, em seu discernimento e na maneira como conduzia suas responsabilidades. É isso que diferencia um hábito de um impulso. O impulso acontece uma vez, o hábito permanece, e aquilo que permanece constrói destinos. Talvez ninguém perceba as pequenas mudanças que você está fazendo hoje. Talvez ninguém veja o esforço que existe por trás da sua disciplina. Talvez o mundo ainda não reconheça sua dedicação, mas não permita que isso o desanime. As raízes também crescem no silêncio, e são justamente elas que sustentam as árvores mais fortes quando chegam as tempestades. Continue fortalecendo sua mente, continue aprendendo, continue agindo, continue sendo fiel nas pequenas responsabilidades. Porque toda grande prosperidade é construída muito antes de ser vista. E quando esses hábitos se tornam parte da sua identidade, você está preparado para compreender uma das verdades mais profundas de toda esta jornada: o papel da fé na construção de um destino extraordinário. É sobre essa força invisível, capaz de sustentar o homem mesmo quando tudo parece impossível, que caminharemos no próximo capítulo. Capítulo 8. A fé que move o destino. Há momentos na vida em que toda a lógica parece desaparecer. Você faz tudo o que acredita ser correto, trabalha com dedicação, estuda, economiza, planeja cada passo, mas os resultados insistem em demorar. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Não porque lhes falte capacidade, não porque Deus tenha deixado de agir. Elas desistem porque confundem demora com abandono. Se existe uma força capaz de sustentar um homem quando seus olhos ainda não conseguem enxergar a colheita, essa força é a fé. Mas é importante compreender o que realmente significa ter fé. Muitos acreditam que fé é apenas esperar que as coisas aconteçam. Permanecem imóveis, imaginando que em algum momento uma mudança extraordinária cairá do céu, sem exigir qualquer transformação pessoal.
Essa visão não encontra apoio nem na experiência da vida, nem nas narrativas bíblicas. A fé genuína nunca foi sinônimo de passividade. A verdadeira fé é confiança que produz movimento. É continuar plantando quando o campo ainda parece vazio. É continuar estudando quando ninguém reconhece seu esforço. É continuar construindo quando os aplausos ainda não chegaram. É continuar orando mesmo quando o silêncio parece prolongado. A fé não elimina a necessidade da ação. Ela dá sentido à ação. Imagine um agricultor. Depois de preparar a terra e lançar a semente, ele não volta para casa dizendo: nada aconteceu. Ele sabe que existe um processo invisível acontecendo sob a superfície. Ele continua cuidando da terra porque confia que no tempo certo, aquilo que hoje não pode ser visto romperá o solo. Esse exemplo revela uma das maiores lições da prosperidade. Grande parte das transformações acontece primeiro no invisível. As raízes crescem antes dos frutos. O caráter amadurece antes da liderança. A disciplina se fortalece antes da abundância. A sabedoria se desenvolve antes das grandes responsabilidades. Vivemos, porém, em uma geração que deseja ver primeiro para depois acreditar. Mas os maiores construtores da história seguiram o caminho oposto. Eles acreditaram primeiro e, justamente por acreditarem, continuaram trabalhando quando ninguém mais enxergava esperança. Permita-me fazer uma pergunta. Quantos sonhos você abandonou apenas porque demoraram mais do que imaginava? Quantas vezes interpretou o silêncio como um sinal de derrota? Quantas oportunidades deixou escapar porque julgou cedo demais que nada estava acontecendo? Talvez o problema nunca tenha sido a ausência de possibilidades. Talvez tenha sido a falta de perseverança para atravessar o período invisível. Existe um tempo em que Deus trabalha de maneira discreta. Nem sempre percebemos, nem sempre compreendemos. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Em muitas passagens das Escrituras, encontramos homens e mulheres que enfrentaram longos períodos de espera. Eles foram moldados antes de assumirem grandes responsabilidades. O aprendizado, o amadurecimento e a perseverança fizeram parte dessa preparação. Essas histórias lembram que crescimento interior frequentemente antecede mudanças exteriores. Pense por um instante. Se você recebesse hoje tudo aquilo que deseja, estaria preparado para administrar? Sua mente suportaria? Seu caráter sustentaria? Sua disciplina permaneceria firme? Ou tudo se perderia rapidamente? Essas perguntas não existem para desanimar você. Elas existem para mostrar que o tempo de preparação possui um propósito. Assim como um edifício alto precisa de fundamentos profundos, uma vida próspera também necessita de alicerces sólidos. Quanto maior for a construção, mais forte deverá ser sua base. É por isso que algumas respostas parecem demorar, não necessariamente porque Deus esteja negando, mas porque talvez esteja preparando você para sustentar aquilo que ainda virá. Essa perspectiva muda completamente a maneira como enfrentamos os desafios. A dificuldade deixa de ser apenas um obstáculo. Ela passa a ser uma escola. O atraso deixa de representar fracasso. Pode representar amadurecimento. A espera deixa de ser perda de tempo. Transforma-se em preparação. Agora pense em Salomão mais uma vez. Sua sabedoria não surgiu por acaso. Ela exigiu responsabilidade, exigiu discernimento, exigiu disposição para governar com justiça. Toda grande missão exige um grande preparo. O mesmo acontece com qualquer pessoa que deseja construir uma vida de prosperidade. A fé também transforma a maneira como enxergamos os fracassos. Muitos imaginam que pessoas bem-sucedidas nunca erraram. Mas quase sempre aconteceu exatamente o contrário. Elas erraram inúmeras vezes. A diferença é que decidiram aprender em vez de desistir.
Cada erro tornou-se uma lição. Cada derrota revelou um ajuste necessário. Cada obstáculo fortaleceu sua capacidade de continuar. É justamente isso que a fé produz. Ela impede que um fracasso temporário seja confundido com um destino permanente. Você pode perder dinheiro e ainda reconstruir sua vida. Pode enfrentar uma crise e encontrar novos caminhos. Pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, desde que não permita que sua esperança seja destruída, porque a esperança é uma das maiores fontes de energia para a ação. Quando uma pessoa perde completamente a esperança, ela deixa de plantar, deixa de estudar, deixa de tentar, deixa de acreditar, e quando isso acontece, o futuro começa a encolher. Por outro lado, quando a esperança permanece viva, mesmo em meio às dificuldades, ela continua dando razões para seguir em frente. É interessante observar que muitos milagres narrados na Bíblia aconteceram durante uma caminhada. As pessoas precisaram levantar, precisaram caminhar, precisaram obedecer, precisaram confiar. A transformação ocorreu enquanto estavam em movimento. Esse detalhe ensina algo extremamente importante. A fé cresce durante a jornada. Ela se fortalece a cada passo. Ela amadurece em cada desafio vencido. Talvez hoje você esteja exatamente no meio desse caminho. Ainda não chegou ao destino. Ainda não vê todos os resultados. Ainda enfrenta dúvidas, mas não interprete esse momento como o fim. Muitas vezes, ele representa apenas uma etapa da construção. Continue fortalecendo sua mente, continue alimentando sua sabedoria, continue desenvolvendo disciplina. Continue honrando seus compromissos, continue fazendo aquilo que está ao seu alcance, porque existe uma diferença enorme entre esperar passivamente e perseverar ativamente. Quem persevera, continua construindo, continua aprendendo, continua evoluindo, continua confiando, mesmo quando os frutos ainda permanecem escondidos. Talvez ninguém veja o esforço que você faz diariamente. Talvez poucas pessoas compreendam o preço que você está pagando para mudar de vida. Mas lembre-se de algo. As maiores transformações quase sempre acontecem longe dos aplausos. Elas acontecem nas manhãs silenciosas, nas noites de estudo, nas decisões difíceis, nas renúncias que ninguém percebe, nas orações feitas quando não existe plateia. É nesse lugar secreto que o caráter é moldado. E quando o caráter amadurece, torna-se capaz de sustentar conquistas muito maiores. Nunca permita que a demora destrua sua confiança. O tempo pode parecer lento. Os resultados podem ainda não ser visíveis. Mas toda semente saudável continua crescendo enquanto permanece debaixo da terra. Da mesma forma, aquilo que Deus está desenvolvendo dentro de você talvez ainda não possa ser visto pelas pessoas ao seu redor. Contudo, quando chegar o momento certo, os frutos começarão a aparecer naturalmente. E então, você compreenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum esforço foi em vão, nenhuma oração sincera foi inútil. Tudo fazia parte de uma preparação muito maior. Porque a fé verdadeira não apenas ajuda você a suportar o caminho, ela transforma a pessoa que percorre esse caminho. E quando mente, caráter, disciplina, ação e fé finalmente caminham na mesma direção, uma última revelação se torna possível. É o princípio que une todos esses ensinamentos e mostra por que algumas pessoas conseguem construir prosperidade de forma duradoura. Esse é o segredo que poucos compreendem e que será revelado no próximo capítulo. Capítulo 9. O segredo que poucos compreendem. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que tudo o que conversamos não trata apenas de dinheiro. Na verdade, o dinheiro sempre foi apenas uma consequência. O verdadeiro assunto desta jornada sempre foi a transformação do ser humano. Essa é a parte que a maioria das pessoas nunca compreende. Vivemos em um mundo onde todos querem conhecer o segredo da riqueza.
Livros são escritos, palestras são ministradas, vídeos acumulam milhões de visualizações, prometendo revelar fórmulas rápidas para enriquecer. Todos parecem procurar uma chave escondida, um código secreto, uma estratégia que permita alcançar prosperidade sem precisar mudar por dentro. Mas permita-me dizer algo que pode surpreender você. O segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve diante dos olhos de todos. O problema é que quase ninguém está disposto a percorrer o caminho necessário para compreendê-lo. Pense novamente em Salomão. O que realmente tornou aquele homem extraordinário? Foi o ouro? Foi o poder? Foi o palácio? Foi a fama? Não. Tudo isso veio depois. Aquilo que verdadeiramente o diferenciou foi sua disposição de buscar aquilo que ninguém via. Ele compreendeu que uma mente governada pela sabedoria seria capaz de produzir resultados que o dinheiro, sozinho, jamais conseguiria comprar. Essa verdade permanece viva até hoje. Você pode ensinar alguém a ganhar dinheiro. Mas se essa pessoa continuar dominada pela impulsividade, pelo orgulho e pela falta de disciplina, dificilmente conseguirá manter aquilo que conquistou. Por outro lado, quando uma pessoa fortalece seu caráter, desenvolve sabedoria, aprende a controlar suas emoções e passa a agir com responsabilidade, ela cria condições para construir resultados consistentes ao longo do tempo. É exatamente aí que está o segredo. A prosperidade duradoura nasce da união entre princípios. Não existe um único fator responsável pelo sucesso. É a combinação deles que produz transformação. Sabedoria para decidir, disciplina para agir, fé para perseverar, humildade para aprender, coragem para recomeçar, gratidão para permanecer equilibrado, responsabilidade para administrar. Quando esses elementos caminham juntos, algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa deixa de depender da sorte, passa a depender daquilo que construiu dentro de si. Essa diferença muda tudo. Imagine dois homens recebendo exatamente a mesma oportunidade. O primeiro possui conhecimento, mas não possui disciplina. O segundo possui disciplina, mas também busca aprender continuamente. Quem terá maiores chances de transformar aquela oportunidade em um legado? A resposta parece evidente, porque oportunidades favorecem aqueles que estão preparados. É por isso que tantas pessoas dizem que alguns indivíduos têm sorte. Na realidade, muitas vezes elas apenas encontraram alguém que passou anos se preparando silenciosamente. Quando a oportunidade surgiu, estavam prontas. Enquanto isso, outros olharam apenas para o resultado final e chamaram aquilo de sorte. A verdade é que existe um trabalho invisível por trás de toda grande conquista. Poucos enxergam as noites sem dormir, os livros estudados, os fracassos enfrentados, as portas fechadas, as críticas suportadas, as lágrimas derramadas, as orações feitas em silêncio. Tudo isso faz parte da construção. Nenhuma grande história nasce pronta. Existe ainda outro princípio que poucos compreendem. Aquilo que você possui hoje é consequência da pessoa que você foi até este momento. Aquilo que possuirá amanhã dependerá da pessoa que decidirá ser a partir de agora. Essa afirmação devolve algo extremamente poderoso às suas mãos: responsabilidade. Enquanto acreditamos que nossa vida depende apenas das circunstâncias, entregamos nosso destino aos acontecimentos. Mas quando compreendemos que nossas escolhas influenciam profundamente nosso futuro, recuperamos o poder de construir uma nova direção. Isso não significa que controlamos tudo. Existem acontecimentos inesperados, existem perdas, existem crises, existem desafios que fogem completamente da nossa vontade. Entretanto, mesmo nessas situações, continuamos podendo escolher nossa resposta.
E essa resposta frequentemente determina aquilo que acontecerá depois. Observe novamente a natureza. Quando uma tempestade passa por uma floresta, algumas árvores caem, outras permanecem de pé. A diferença quase nunca está apenas na força do vento, está na profundidade das raízes. Assim também acontece com a vida. As tempestades atingem praticamente todas as pessoas, mas nem todas respondem da mesma maneira. Algumas permitem que as dificuldades destruam completamente sua esperança. Outras utilizam esses mesmos desafios como oportunidade para amadurecer. O segredo está nas raízes. As raízes da fé, as raízes da disciplina, as raízes da sabedoria, as raízes do caráter. É exatamente isso que sustenta uma vida próspera. Talvez você tenha passado anos procurando respostas no lugar errado, esperando que um emprego melhor resolvesse todos os problemas, esperando que mais dinheiro eliminasse todos os medos, esperando que uma grande oportunidade aparecesse para finalmente mudar sua história. Mas, e se a verdadeira transformação começar muito antes? E se ela começar no momento em que você decidir governar seus pensamentos? No momento em que assumir responsabilidade pelas próprias escolhas? No instante em que compreender que prosperidade não é apenas possuir mais, é tornar-se melhor. Essa talvez seja a maior revelação de todas. O homem verdadeiramente rico não é aquele que apenas acumula recursos. É aquele que desenvolve sabedoria suficiente para usar esses recursos de maneira correta, porque riqueza sem propósito pode produzir vazio. Poder sem caráter pode produzir destruição. Conhecimento sem humildade pode produzir arrogância. Mas quando prosperidade encontra um coração sábio, ela se transforma em instrumento para gerar valor, servir outras pessoas e construir um legado. É interessante perceber que Deus nunca mediu o valor de um ser humano pelo tamanho de sua conta bancária. Ao longo das Escrituras, encontramos repetidamente a importância da justiça, da sabedoria, da integridade, da generosidade e da fidelidade. Esses princípios continuam sendo fundamentais para qualquer pessoa que deseje construir uma vida sólida. Talvez sua maior riqueza ainda não tenha aparecido diante dos seus olhos. Talvez ela ainda esteja sendo formada dentro da sua mente, dentro do seu caráter, dentro da sua disciplina, dentro da sua fé. E quando essas áreas estiverem fortalecidas, os resultados exteriores terão bases muito mais consistentes. Nunca permita que a ansiedade faça você abandonar o processo. Continue aprendendo. Continue crescendo, continue agindo, continue confiando. Cada pequeno passo está preparando algo muito maior do que você consegue enxergar neste momento. Porque o verdadeiro segredo nunca foi encontrar um atalho para enriquecer. O verdadeiro segredo sempre foi tornar-se a pessoa capaz de sustentar uma vida de prosperidade, equilíbrio e propósito. E quando essa transformação acontece, você descobre que a maior conquista não foi apenas mudar sua condição financeira, foi mudar completamente sua maneira de pensar, de agir e de viver. É exatamente nesse ponto que uma nova jornada começa. Não uma jornada baseada em promessas fáceis, mas construída sobre princípios que podem acompanhar você pelo resto da vida. E é sobre esse novo começo que falaremos no último capítulo desta caminhada. Capítulo 10. Sua nova jornada. Começa hoje. Chega um momento na vida em que não faz mais sentido apenas refletir, aprender ou acumular conhecimento. Chega um momento em que tudo aquilo que foi compreendido precisa se transformar em direção, em escolha, em atitude, em mudança real. Este é esse momento. Ao longo desta jornada, você foi conduzido por princípios que, por muito tempo, estiveram escondidos não porque fossem secretos, mas porque exigem algo que a maioria não está disposta a oferecer: transformação interna.
Falamos sobre mente, decisões, ação, hábitos, fé e os inimigos invisíveis que tentam silenciar o potencial humano. Mas agora, tudo converge para um único ponto. O que você fará com tudo isso a partir de hoje? A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por um sinal claro, uma confirmação absoluta, uma sensação de total segurança antes de agir. Mas a verdade é que esse tipo de certeza raramente chega antes da mudança. Ela surge depois do primeiro passo, depois da primeira tentativa, depois da primeira decisão firme de não voltar atrás. Se você esperar o momento em que tudo estiver perfeito, provavelmente nunca começará, porque a vida não oferece perfeição como ponto de partida. Ela oferece possibilidades, e as possibilidades só se transformam em realidade quando alguém decide agir sobre elas. Pense por um instante em tudo o que você já compreendeu até aqui. Você sabe que a mente influencia o destino. Você sabe que decisões moldam resultados. Você sabe que ação transforma intenção em realidade. Você sabe que hábitos constroem caráter. Você sabe que fé sustenta a caminhada nos momentos difíceis. E você sabe também que inimigos invisíveis podem sabotar tudo isso se não forem reconhecidos. Então, a pergunta não é mais sobre conhecimento. A pergunta agora é sobre compromisso. O que você fará com o que já sabe? Porque conhecimento sem prática se torna apenas acúmulo, e acúmulo sem transformação se torna peso. Muitas pessoas vivem carregadas de informações, mas vazias de resultados. Sabem o que fazer, mas não fazem. Entendem o caminho, mas não caminham. Reconhecem os erros, mas continuam repetindo os mesmos padrões. E assim o ciclo se mantém. Mas existe um ponto de virada na vida de qualquer pessoa. Um instante em que ela decide interromper esse ciclo. Um instante em que ela deixa de apenas reagir e começa a construir. Esse instante não é determinado por circunstâncias externas. Ele nasce dentro de uma decisão interna. Talvez hoje seja esse instante para você. Talvez você não tenha todas as condições ideais. Talvez ainda existam desafios, dúvidas, medos e incertezas. Mas isso nunca foi impedimento para quem realmente decidiu mudar. Pelo contrário, muitas vezes é justamente no meio da incerteza que as maiores transformações começam. Porque a vida não recompensa apenas intenção. Ela recompensa perseverança, recompensa disciplina, recompensa consistência. Recompensa aqueles que continuam mesmo quando não há garantias visíveis. Permita-me compartilhar algo fundamental. Você não precisa enxergar todo o caminho para dar o primeiro passo. Você precisa apenas da coragem para começar. O resto se revela durante a caminhada. É assim que toda grande história é construída. Ninguém começa sabendo tudo. Ninguém começa perfeito. Ninguém começa pronto. Todos começam aprendendo. E continuam aprendendo enquanto avançam. Agora olhe para dentro de si. Não para aquilo que você gostaria de ser um dia, mas para aquilo que você está escolhendo ser hoje. Porque sua identidade não é definida apenas por sonhos futuros. Ela é definida por ações presentes. Se você decide hoje cuidar da sua mente, amanhã seus pensamentos serão diferentes. Se você decide hoje mudar seus hábitos, em pouco tempo, sua vida começará a refletir essa mudança. Se você decide hoje agir com mais disciplina, suas oportunidades começam a se multiplicar. Se você decide hoje perseverar, mesmo em meio às dificuldades, algo dentro de você começa a se fortalecer. E quando isso acontece, o mundo externo começa a responder de maneira diferente. Não porque ele mudou primeiro, mas porque você mudou primeiro. Essa é a essência de toda transformação verdadeira. E aqui chegamos ao ponto central de tudo o que foi dito até agora.
Você não está preso ao seu passado. Você não está limitado às suas circunstâncias atuais. Você não está condenado aos padrões que repetiu até hoje. Você possui a capacidade de reescrever sua história a partir das decisões que toma neste exato momento. Isso não é uma promessa vazia. É um princípio observado ao longo da história humana. Pessoas comuns se tornaram extraordinárias porque decidiram agir de forma diferente. Pessoas que enfrentaram quedas profundas se reergueram porque decidiram não permanecer onde estavam. Pessoas que começaram sem nada construíram legados porque escolheram persistir quando seria mais fácil desistir. O que todas elas têm em comum não é ausência de dificuldade, é escolha de direção. E agora, essa escolha também está diante de você, não como algo distante, mas como algo presente, neste instante. Você pode continuar vivendo no modo automático, repetindo padrões antigos e esperando resultados diferentes. Ou pode assumir o controle consciente da sua mente, das suas decisões e dos seus hábitos, e começar a construir uma nova trajetória. Não existe transformação sem responsabilidade. Não existe mudança sem decisão. Não existe destino novo sem comportamento novo. E talvez essa seja a verdade mais importante de toda essa jornada. A vida não muda quando o mundo muda. A vida muda quando você muda. Então comece onde está, com o que tem, da maneira que for possível. Mas comece. Porque o tempo continuará passando de qualquer forma, e cada dia pode ser mais um dia de repetição ou o primeiro dia de uma nova história. A escolha nunca esteve fora de você. Ela sempre esteve dentro. E quando você finalmente assume essa responsabilidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de esperar pela vida e passa a construí-la. E nesse exato momento, uma nova jornada começa de verdade. Não aquela baseada em teoria, mas aquela sustentada por decisão, ação e transformação contínua. E agora tudo depende do que você fará a seguir. Se estas palavras chegaram até você neste momento, não foi por acaso. Nada nesta jornada foi aleatório. Cada capítulo, cada reflexão, cada pergunta foi construída para levar você a um único ponto: o despertar da sua própria consciência. Agora, feche por um instante os olhos da mente e olhe para tudo o que você acabou de atravessar. Você não leu apenas uma história. Você caminhou por um processo de transformação. Você foi confrontado com verdades que muitos evitam, com reflexões que poucos têm coragem de encarar e com princípios que podem redefinir completamente a direção da sua vida. Mas existe uma verdade final que precisa ser compreendida com profundidade. Nada muda até que você mude. Não existe conhecimento poderoso o suficiente para transformar uma vida que se recusa a agir. Não existe inspiração duradoura sem disciplina. Não existe fé verdadeira sem movimento. Não existe sabedoria sem aplicação. A mente humana é o maior campo de batalha que existe. E todos os dias, silenciosamente, duas forças disputam o controle dela. De um lado, o medo, a dúvida, a procrastinação, o conformismo e a escassez. Do outro, a fé, a disciplina, a coragem, a sabedoria e a ação. E a força que vence não é a mais barulhenta, é a mais alimentada. Aquilo que você escolhe repetir dentro de si todos os dias se torna a voz dominante da sua vida. Se você alimenta pensamentos de limitação, sua vida se encolhe. Se você alimenta pensamentos de possibilidade, sua vida se expande. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como o mundo é interpretado dentro de você. É por isso que tantas pessoas vivem cercadas de oportunidades, mas continuam presas à escassez. Não é falta de portas abertas, é falta de visão para enxergá-las. Não é falta de caminhos, é falta de coragem para percorrê-los. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você nunca precisou de uma nova vida.
Você precisou de uma nova forma de pensar, porque quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino muda. Agora imagine por um instante a versão de você que existe do outro lado dessa transformação. Uma versão mais disciplinada, mais consciente, mais focada, mais resiliente. Uma versão que não depende de motivação, porque construiu constância, que não espera oportunidades, porque aprende a criá-las, que não se deixa paralisar pelo medo, porque aprendeu a agir apesar dele. Essa versão já existe dentro de você como potencial, mas ela só se torna real quando você decide ativá-la. Não há magia nisso, não há segredo oculto, há apenas decisão e repetição, há apenas escolha e disciplina. Há apenas fé e ação caminhando juntas na mesma direção. Talvez você ainda não veja claramente todo o caminho à sua frente, e isso é normal. Ninguém vê. A visão completa nunca é entregue no início da jornada. Ela se revela passo a passo, conforme você avança com coragem. O primeiro passo nunca é o mais fácil, mas é sempre o mais importante, porque é ele que interrompe o ciclo antigo. É ele que quebra padrões. É ele que prova para sua própria mente que mudança é possível. E uma vez que esse ciclo é quebrado, nada volta a ser exatamente como antes. Você começa a perceber pequenas mudanças primeiro, na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de enxergar problemas. Depois, essas pequenas mudanças começam a gerar mudanças maiores. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Esse é o verdadeiro significado de transformação. Não é um evento, é um processo. E esse processo exige persistência, especialmente nos dias em que nada parece estar acontecendo. Porque é exatamente nesses dias silenciosos que a construção mais importante está sendo feita. A construção do seu caráter. A construção da sua disciplina, a construção da sua fé, a construção da sua mentalidade. E quando essas bases estão firmes, nenhuma tempestade externa é capaz de destruir o que foi construído internamente. Agora, pare e reflita com honestidade. O que você fará com tudo isso? Vai permitir que essas palavras sejam apenas mais uma inspiração passageira que se dissolve com o tempo? Ou vai transformá-las em um ponto de virada real na sua história? A decisão nunca esteve aqui. Ela sempre esteve com você. Porque o mundo não muda quando você descobre algo novo. O mundo muda quando você decide viver de forma diferente a partir daquilo que descobriu. E talvez este seja o momento exato em que sua história começa a seguir outra direção. Não porque tudo ao redor se tornou perfeito, mas porque dentro de você algo finalmente despertou. Uma consciência nova, uma responsabilidade nova, uma visão nova. E com ela, uma nova forma de caminhar pela vida. Não mais como alguém que apenas reage ao mundo, mas como alguém que constrói o próprio destino com intenção, disciplina e propósito. E se você chegou até aqui, lembre-se disso. O que separa você da vida que deseja não é falta de conhecimento, é a coragem de agir sobre ele. E a partir de agora, cada decisão sua pode ser o início de uma nova realidade. Não amanhã, não depois, agora.